Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 1. Vamos ler do verso 16 até o verso 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 1, versículo 16 até o versículo 18. A palavra de Deus diz assim: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém. Senhor, que está a tua palavra, Pai, e nós cremos que é algo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, porque toda a Escritura, ela é abençoada pelo Senhor, ela veio de Deus para trazer verdade, para gerar fé no coração de cada um. A fé vem pelo ouvir da pregação, Senhor, e que essa noite seja semeado em nosso coração uma semente de fé, Pai, que nos dê crescimento espiritual. É isso que nós mais precisamos, crescimento espiritual, amadurecimento na Tua presença, Senhor. E isso é possível com o alimento da Tua palavra. Por isso, não estamos aqui para ouvir homens com suas histórias e doutrinas, mas sim a palavra do Senhor, esse verdadeiro alimento que te pedimos agora. E eu te peço, Deus, a unção do Teu Espírito sobre a minha vida, me capacitando a ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. Preciso dela. E por isso, oro com meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está na segunda carta de Paulo a Timóteo, logo no primeiro capítulo, Paulo fazendo algumas saudações, cumprimentando algumas pessoas, escrevendo a Timóteo, mas fazendo menção de outras pessoas importantes na sua vida e no seu ministério. E aí, quando chegamos aqui ao versículo 16, aonde começamos a ler, nós vemos Paulo fazer aqui o que eu considero uma espécie de oração por Onesíforo, um homem de nome estranho, mas que foi bênção na vida do apóstolo Paulo, que foi um instrumento de Deus para o apoiar, para o ajudar no ministério, em Éfeso especificamente, como ele aqui menciona, e um homem que não mediu esforços para estar ao seu lado, mesmo nos momentos de dificuldade, enquanto ele estava preso. Como Paulo disse, ele não se envergonhou das minhas algemas, da minha prisão, um homem com quem ele pôde contar. Então, a sua gratidão a esse homem o faz mencioná-lo nessa carta a Timóteo, e, como eu disse aqui, numa espécie de oração. Ele diz no verso 16: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ou seja, ele está fazendo uma oração, conceda o Senhor, está pedindo que Deus conceda a esse homem, não somente ele, mas a sua casa, ou seja, a sua família, a misericórdia do Senhor. Então não deixa de ser uma oração. E, queridos, eu creio que talvez a melhor maneira da gente mostrar a nossa gratidão a alguém seja a gente realmente orar por essa pessoa. Às vezes nós queremos mostrar a gratidão dando um presente, não é? Fazendo uma honra àquela pessoa, mencionando de alguma forma especial. Tudo isso também é válido, mas eu creio que nada é melhor do que uma oração. Para quem é espiritual, isso basta, né, irmãos? E isso é melhor do que qualquer presente que a gente possa ganhar no âmbito material. São coisas espirituais. E Paulo aqui está dando a esse homem e a sua família o melhor presente que ele poderia dar, preso, aprisionado, da onde ele escreveu essa carta, da prisão, orando por esse homem que tanto bem lhe fez,
E essa é a gratidão que ele sente, e ele expressa essa gratidão na forma de oração. E com a oração, alguém que é bom, eu creio, fica melhor. Amém? E alguém que é ruim, pode até ficar bom. Com a oração. A oração que nós fazemos a Deus. O clamor que nós fazemos a Deus por outra pessoa. Não apenas por nós, pelos nossos problemas, pelas nossas necessidades. Paulo tinha todos os motivos para orar por si mesmo, porque ele é, afinal, quem está preso, né? É ele que está enfrentando a crueza daquela prisão, o sofrimento daquele momento. Mas mesmo passando por isso, ele está orando por uma outra pessoa. Não está pensando só em si mesmo. E às vezes as nossas orações são muito egoístas. E nós só procuramos a Deus para falar das nossas necessidades. Mas eu creio que Deus nos abençoa quando nós oramos por outras pessoas. Veja, a Bíblia fala desta experiência, inclusive com Jó, que Deus o abençoou enquanto ele orava pelos seus amigos. Ele foi abençoado por Deus enquanto se preocupava com outros. Veja, é um princípio de Deus que esse texto já está trazendo ao nosso coração. E ele, nessa oração, ele revela alguns aspectos muito interessantes. É um texto breve, foram 3 versículos apenas que nós lemos. Mas o que ele pede a Deus por esse homem, que tanto bem lhe fez, que tanto foi usado por Deus em seu favor. Talvez se fosse dos dias de hoje, a gente pediria: Senhor, dá uma casa bonita para ele, dá um carro confortável, né? Dá um emprego bom. E a gente pensa muito em bênçãos como coisas materiais. Nós associamos muito a palavra bênção às coisas materiais. Até quando a gente quer pedir um dinheiro ao irmão. Você diz: irmão, pode me abençoar? Né? Quando você pede um irmão para pagar alguma coisa para você na cantina, você fala isso: irmão, pode me abençoar aqui, pagar meu almoço? Já virou uma coisa meio que automática, não é? A gente associar bênção à grana, bênção a alguma coisa material. Mas o que Paulo pede por ele não tem nada de material, mas tem tudo de espiritual e que são realmente as nossas maiores necessidades. Irmãos, as nossas maiores necessidades não são materiais, mas elas são espirituais. Até por isso Jesus disse: o homem pode ganhar o mundo inteiro, mas se perder a alma, que valor há nisso? Então, mesmo que alguém tenha uma necessidade material e séria, Deus nos levanta para ajudar, para suprir, mas a maior necessidade daquela pessoa não é material, assim como também a nossa. A maior necessidade, independente do que a gente tenha, são de valores espirituais. E é isso que Paulo vai pedir a Deus sobre Onesíforo e a sua família. E a primeira coisa que ele diz aqui, eu quero chamar a atenção, está no versículo 18, que é muito interessante, faz parte da sua oração. Olha como ele diz: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. No verso 16, ele falou de misericórdia. No verso 18, ele repete o assunto, que Deus o conceda naquele dia achar misericórdia, que ele receba de Deus misericórdia. Mas ele faz uma menção aqui a um dia, naquele dia. Que dia é esse? Qual é esse dia do calendário de Paulo que ele está pedindo para que Onesíforo seja abençoado por Deus com misericórdia? Qual é o dia da misericórdia? Paulo não descreve qual é o dia, não diz que dia vai ser, qual semana vai ser, porque nós sabemos muito bem do que ele está falando, não é, irmãos? Ele está falando do dia do Senhor. Ele está falando do dia do acerto de contas, que todo ser humano vai enfrentar, do dia de passar as contas a limpo, do dia de dar contas daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então a referência naquele dia é o dia do encontro, é o dia do Senhor, é o dia da volta de Cristo. É esse dia que é talvez o mais importante da nossa história. E é desse dia que Paulo está falando. E aí a pergunta para a gente se fazer essa noite:
Nós estamos preparados para esse dia? Naquele dia, ele pede que Onesíforo alcance misericórdia. E nós estamos preparados para enfrentar esse dia? Isso é apenas um questionamento para a gente pensar. Nós temos a mesma necessidade de Onesíforo, encontrar naquele dia misericórdia. E isso é muito interessante e particular, porque Paulo não diz para ele encontrar naquele dia reconhecimento. Ele não diz assim: Senhor, naquele dia honra Onesíforo, porque ele foi muito bom para mim. Dá uma recompensa a ele, dá um prêmio para ele, dá um destaque para ele, que o nome dele seja anunciado naquele dia. Não, Paulo não pede isso. Ele pede que ele encontre misericórdia. Isso, irmãos, é muito sugestivo e muito impactante para a gente refletir. Onesíforo era um homem bom, não há dúvidas sobre isso. Mas não importa se você é bom, se você é ruim, se você é mais ou menos. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor, o que todos nós precisamos é de misericórdia. Isso é um conceito muito claro nessas palavras de Paulo. A gente não tem, vamos chamar assim, cacife, a gente não tem nada para apresentar a Deus. Senhor, olha aqui, eu fui muito bem, eu ajudei Paulo, eu ajudei a igreja, eu sustentei, eu doei, eu fiz aquilo e aquilo outro. As nossas obras não estão em conta naquele dia, queridos. Mas o que todos precisamos é de misericórdia. Por melhor que a gente tenha sido, ou ache que tenha sido, que é pior, achar de si mesmo mais do que convém, quando chegarmos nesse dia, a única coisa que vamos receber é a misericórdia. Se ouvirmos a voz do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Isso foi a misericórdia que nos alcançou, irmãos. Foi a misericórdia que nos proporcionou ouvirmos estas palavras e poder desfrutar dessa presença de Deus naquele dia. E aquele dia que talvez muitos de nós não estejamos preparados para ele, como Paulo não definiu, ninguém pode se atrever a definir, mas uma coisa podemos dizer com certeza: é um dia inesperado, porque ele não tem data marcada. E qualquer um que você ouvir tentando marcar a data desse dia, por isso, por aquilo, por evidências, por estudo, por isso e por aquilo outro, é mentiroso. Porque a própria palavra de Deus fala que é um dia inesperado. Vamos ler a Bíblia em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. No versículo 32 e no versículo 33, diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que está escrito aqui? Que ninguém sabe. Ah, mas tem aquele pastor que falou. Ele sabe mais que Jesus, porque até Jesus não sabe. Ninguém, nem Jesus, nem os anjos, mas o pastor fulano sabe. O cara é bom, hein? Olha, me apresenta para ele que esse cara é bom. Porque ninguém sabe, nem o Jesus, mas ele sabe. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Aquele dia que Paulo citou continua rondando a história, a nossa história hoje, e nós não sabemos que dia é. Mas o que é dito por Jesus nesse texto é: vigiai e orai, exatamente por você não saber qual é o dia. É por isso mesmo que você tem que estar vigilante e em contato com Deus através da oração. Exatamente porque você não tem a menor ideia de quando acontecerá esse dia. Mas será o dia em que a glória será a vinda de Jesus para juízo, como diz a palavra de Deus. É um dia de juízo, e será o último dia, tanto para a alegria
quanto para a tristeza de muitos. Mas é um dia que nenhum de nós pode saber. E o que Paulo ora por aquele homem que tanto lhe fez bem, que ele alcance do Senhor misericórdia naquele dia. Que naquele dia ele tenha misericórdia da tua parte. Porque, queridos, ninguém, diz a Bíblia, é salvo por merecimento. Ninguém escapa da ira porque fez alguma coisa tão grandiosa que Deus diz, esse cara é bom, esse merece entrar no céu. Porque por mais que a gente consiga fazer boas coisas, a gente não faz boas coisas o tempo todo da nossa vida. Pensa na melhor pessoa que você já conheceu na sua vida. A melhor pessoa, a pessoa mais doce, mais agradável. Ela não foi assim o tempo todo. Ela teve os seus momentos de falha, de fraqueza, talvez não aparentes, mas coisas que ninguém viu, que passaram pela mente, que povoaram o pensamento. Todos nós somos assim. Por isso, não temos mérito algum para apresentar diante de Deus. Eis aqui, Senhor, as minhas obras, as minhas realizações. O que nós precisamos é misericórdia. A Bíblia diz, não há um justo sequer. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há uma carência em todos nós. Podemos ser melhores aqui ou ali, fazendo coisas boas, alternando coisas boas com coisas mais, mas somos carentes da glória de Deus. Então, quando chegarmos naquele dia, o que mais precisamos é misericórdia. E aí há um problema, porque muita gente não achará misericórdia naquele dia. Embora Deus seja amor, embora a Bíblia diga que Deus é amor e aquele que permanece em Deus permanece no amor e Deus nele, diz a palavra de Deus lá em 1 João, embora tudo isso seja verdadeiro, naquele dia muitos não acharão misericórdia e a falha não está em Deus. Aliás, ela nunca está em Deus. E por que muitos não acharão misericórdia? Alguns indícios bíblicos que eu quero passar para você. Em Mateus, capítulo número 5, no versículo 7, naquele texto famoso das bem-aventuranças, não é? Mateus 5, verso 7, está escrito assim, bem-aventurados quem? Os misericordiosos. Por que eles são felizes? Porque alcançarão misericórdia. Veja, é misericordioso? Vai receber misericórdia. Mas por que alguém não recebeu misericórdia? Certamente porque não foi misericordioso. As pessoas implacáveis, as pessoas que não exercem nenhum tipo de misericórdia, que estão sempre prontas a julgar e condenar os outros, não esperem misericórdia naquele dia, porque o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, com a medida com que medirmos, seremos medidos também. Então, o mesmo critério, o mesmo rigor que nós usamos será usado contra nós. Ao passo que o misericordioso, que é aquele que exerce misericórdia, é feliz, porque alcançará misericórdia. Em Lucas capítulo 6, vamos ler um pouquinho mais, Lucas capítulo 6, verso 36, diz assim, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Quem é que está dizendo isso aqui, irmãos? Jesus. Palavras de Jesus dizendo aos seus discípulos, sejam misericordiosos. Por quê? Porque o Pai é misericordioso. É natureza de Deus, do seu amor, o exercício da misericórdia. Mas Ele precisa encontrar em você o mesmo exercício. Senão é como aquela parábola que Jesus contou daquele homem que devia uma dívida impagável para o rei e foi plenamente perdoado e ao sair dali cobrou sem nenhuma misericórdia um outro que devia muito menos a ele. O rei mesmo depois de tê-lo perdoado o chamou e disse, lança fora de mim, porque esse cara ele não faz para com o outro aquilo que eu fiz para com ele. Então, irmãos, é algo muito importante entender que infelizmente muita gente não vai encontrar misericórdia. E entenda uma coisa, misericórdia é um sentimento muito maior e muito superior ao que a gente chama de pena.
Você já viu peninha? Pena, ai que pena da pessoa. Misericórdia é muito diferente de pena. Em Tiago capítulo 2, no versículo 13, está escrito assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha só, a tua atitude de misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas para aquele que não teve misericórdia, o juízo é implacável, diz a Bíblia. E como eu disse, juízo, misericórdia não é pena, não é sentir pena de alguém. Misericórdia é aquilo que Deus faz em relação a nós, que são duas coisas, dois conceitos, graça e misericórdia. Com a misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Com a graça, Ele nos dá o que nós não merecemos. Percebe a diferença? Deus é gracioso para comigo, porque me deu salvação, embora eu não a mereça. E Deus é misericordioso comigo, porque não me castigou conforme os meus atos mereciam. Então, ser misericordioso é não fazer com a pessoa aquilo que ela merece que eu faça com ela. Ela merece, porque ela foi ruim. Mas a misericórdia é que eu não faça com ela aquilo que ela merece que seja feito. Esse é o princípio que Deus fez em relação a nós. E o que agiu na nossa vida, na salvação, foi graça e misericórdia. As duas coisas em conjunto. Deus, pela graça, nos deu o que não merecíamos e pela misericórdia nos poupou daquilo que era merecido e justo pelos nossos atos, pelos nossos erros. Então, irmãos, infelizmente, alguns não vão ter misericórdia naquele dia. Não encontrarão o que Paulo pediu por Onesíforo, porque morreram sem se arrepender, morreram implacáveis. Veja, em Mateus capítulo 9, há aqui um texto de advertência, em Mateus capítulo 9, versículo número 13, um texto que nos fala dessa forma: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E Deus está dizendo aqui, vocês vão entender o que significa isto que está escrito na Bíblia no Antigo Testamento: misericórdia quero e não holocausto, não sacrifícios. Aí você diz: Senhor, mas o Senhor mesmo não pediu o sacrifício? Não, mas o sacrifício era para que você entendesse o que é misericórdia, o que é graça. E você não fez nenhum entendimento sobre isso, e agora acha que eu preciso de animais, acha que eu preciso de sacrifício. Eu preciso que você entenda o conceito. Por isso que eu quero é misericórdia e não sacrifícios, diz o Senhor Jesus, porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O justo que vivia naquela época sacrificava seus animais ao Senhor e se sentia muito bem, se sentia muito justo, muito confortável, achando que era merecedor, como muitos hoje estão na igreja. E por estarem na igreja se acham muito justos, muito melhores do que os outros que estão lá fora, e se acham merecedores de uma atenção especial. Veja, Paulo não considerou nem Onesíforo merecedor dessa atenção especial. Ele não disse: Senhor, honra ele. Ele disse: Senhor, tem misericórdia dele. Porque o que ele precisa, assim como eu, assim como todos nós, diante do Senhor, é misericórdia. Mas a Bíblia diz que Deus veio chamar os pecadores, mas os pecadores ao arrependimento. O chamado de Deus é aos pecadores, mas é o chamado para o arrependimento. O pecador que não se arrepender não encontrará misericórdia. Também chegará naquele dia e não haverá misericórdia para ele. Não haverá misericórdia também para aqueles que negligenciam essa tão maravilhosa oferta que Deus nos faz de graça e de misericórdia. Veja, em Hebreus capítulo 2, no versículo 3, um pouco antes aí de Tiago, não é? Hebreus capítulo 2, verso 3, há um versículo aqui muito enfático, em que
A palavra de Deus diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Ouvimos a salvação, ouvimos da chance, da oportunidade de sermos justificados de graça, sem depender de nossas obras, entendemos o perdão do pecado, a graça, a misericórdia, e negligenciamos tudo isso. Aí a pergunta de Hebreus é: como vai escapar aquele que simplesmente negligencia todo esse bem que Deus faz em seu favor? Essa disposição de ser misericordioso, ele está jogando fora. Então a consequência é não achar misericórdia naquele dia, e não há como ser diferente. E outros também que não encontrarão misericórdia, irmãos, são aqueles que acham que não precisam de misericórdia. Esse é um grande grupo que está hoje vivendo em nossa sociedade, de pessoas que imaginam que não precisam de Jesus, porque pensam assim: eu não sou uma pessoa tão ruim, sou uma pessoa boa, cumpridora dos meus deveres e obrigações, um cidadão de bem. Eu acho que eu não preciso de misericórdia. Tudo bem se eu não mereço muitos aplausos, mas pelo menos uma menção honrosa, né? Eu fui uma boa pessoa nessa vida. Eu tratei bem o vizinho, não bati no cachorro, respeitei o guarda. Não é? Alguém pode dizer isso, não pode? Hein? E aí a pessoa acha: eu não preciso de misericórdia. E são esses que não precisam, ou que acham que não precisam de misericórdia, que não vão encontrá-la naquele dia. E naquele dia, então, não haverá misericórdia para estes. Esses que não buscam a misericórdia, na verdade é porque não se reconhecem, como a Bíblia diz, pecadores. E aí, sabe o que a palavra de Deus diz? Que se eu digo a Deus que eu não tenho pecados, eu o faço de mentiroso. Está lá na primeira epístola de João também. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Quando o homem acha que não precisa de misericórdia, ele está dizendo: o Senhor é um mentiroso, o Senhor enganador, eu sou bom, eu não preciso do Senhor, eu salvo a mim mesmo, porque eu sou digno, eu sou uma pessoa digna. Então ela faz Deus de mentiroso. E há um outro grupo também, mais radical, que não encontrará misericórdia, são aqueles que, sabendo de tudo isso, ainda zombam do Senhor. Em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 8, no versículo 9, está escrito assim, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, ele diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esse versículo também traz uma elucidação muito grande a respeito de Deus, dos seus princípios da salvação. Porque ele fala daqueles que simplesmente ignoraram, que simplesmente ridicularizaram a oferta do Evangelho. O que é Evangelho? Boa nova, boa notícia. Eles disseram: não preciso disso, isso aí é besteira, isso é bobagem, isso não preciso, isso não faz parte da minha vida. E aí a Bíblia diz aqui simplesmente que Deus vai se manifestar através dos seus anjos em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Vingança? Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é tudo isso, mas Ele também é o único vingador, irmãos. A Bíblia coloca isso, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. E depois diz outra coisa de suma importância: esses que não conhecem a Deus também não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Veja, a gente pensa que o Evangelho é uma notícia
que eu posso gostar ou não gostar, que é uma notícia que eu posso receber ou não receber. O Evangelho não é só uma boa nova nesse sentido. O Evangelho é uma ordem de Deus para a salvação do homem. É uma notificação, como diz Atos capítulo 17. Deus notifica aos homens que se arrependam e creiam. Então o Evangelho não é para ser aceito, não é para ser, que legal, gostei, barato o Evangelho. O Evangelho é para ser obedecido. E aquele que não obedece o Evangelho e não conhece a Deus, experimentará a vingança de Deus, como está escrito. Pastor, que Deus vingativo. Não, irmãos, isso é a exceção de Deus, não é a natureza de Deus. A natureza de Deus é amor. Por isso a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o padrão de Deus. Mas muita gente hoje fica dizendo: não, Deus ama o pecador. Já falei sobre isso aqui na igreja, irmãos. Essa frase parece muito bonita, mas é mentirosa. Deus não ama o pecador. Veja, amar o pecador significa o seguinte: pecador é quem está na prática constante do pecado. Por isso a gente usa esse sufixo, pecador. Ele peca constantemente, vive no pecado. Aí a gente diz: Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Não é a frase que todo mundo diz aí? Essa frase teologicamente é mentirosa. E eu digo a você por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que Deus tinha que fazer pelo pecador, Ele já fez, já deu o seu Filho. Agora cabe ao pecador reconhecer e obedecer ao Evangelho. Se ele não reconhece, não obedece ao Evangelho, não vem com essa que Deus ama o pecador, não. Deus amou e abriu a porta para ele, abriu a oportunidade para que ele seja salvo. Mas se ele não quiser, ele não será. Porque Deus deu a ele a liberdade de escolha. E aí ele pode escolher o que quiser fazer. Então, enquanto alguém está no pecado, não pense que Deus está: eu te amo tanto, e você não para de sair com essas prostitutas. Eu te amo tanto, você não para de tomar pico na veia, cheirar esse pó. Eu te amo tanto. Isso não existe na Bíblia, irmãos. Esse conceito ridículo de Deus não existe na Bíblia. Deus ama tanto que deu. Há 2000 anos atrás. Então qualquer pecador que agora queira deixar de ser pecador, pode entregar-se a Jesus, obedecer ao Evangelho e ser salvo. Mas nós viramos crentes românticos, inventamos essa frase que não é bíblica: Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus não ama nem o pecado, nem o pecador. Deus amou a humanidade pecadora, amou. E por isso fez alguma coisa. Mas ele não continua fazendo? Continua esperando você. Por misericórdia, ainda não consumiu todo mundo. Por misericórdia, aquele dia ainda não chegou, Jesus ainda não voltou. Continua, de uma certa forma, amando, porque as portas ainda estão abertas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É isso que diz a Bíblia? Ou diz: não, Deus ama você, vem, pecadorzinho gostoso? Não, isso não está na Bíblia. Infelizmente, a realidade não é essa. Pode ser bonito, pode ser romântico, pode ser até uma ideologia, mas não é teologia bíblica. Teologia bíblica é que a porta foi aberta. Agora, quem entrar por ela será salvo, mas quem não entrar será condenado, e Deus tomará vingança contra todos aqueles que não obedecem ao Evangelho. E aí a última pergunta que eu quero deixar para a gente refletir: como então eu, você, qualquer um, se prepara para aquele dia tão decisivo assim? Irmãos, para não temer o futuro, e a nossa vida não é uma vida de medo, porque a Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Então a gente não vive atemorizado, porque quem vive atemorizado não é aperfeiçoado no amor, diz o mesmo versículo. Então, para não temer o futuro, eu devo achar misericórdia hoje, irmãos.
Por isso a Bíblia diz: hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O dia é hoje. O dia de eu encontrar misericórdia é agora, não é só naquele dia, não. Paulo orou por Onesíforo, dizendo: naquele dia, não é que ele encontre, mas na verdade ele já encontrou hoje. Hoje nós encontramos a misericórdia. Hoje ela está disponível para nós, porque estamos no tempo da graça de Deus. O tempo que vivemos hoje é o tempo da graça. Já ouviu isso aí? Tempo da graça, tempo da graça, tempo da graça. Mas o que isso quer dizer, afinal? A porta está aberta, e a porta é Jesus. É a porta por onde as ovelhas podem entrar. Essa porta está aberta hoje, porque estamos no tempo da graça. Então eu tenho que encontrar misericórdia hoje. Veja o que diz Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 15 até o versículo 21, está escrito assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa contra a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais do que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo faz aqui um resumo do tempo da graça e da oportunidade que todos os homens têm hoje de, por meio dessa graça, por meio do que Jesus fez, um único só, encontrar com Ele a salvação, a justificação e receber a misericórdia hoje. Hoje, nós temos que estar debaixo da misericórdia. Hoje, nós temos que ser misericordiosos, como uma consequência daquilo que Jesus fez por nós. Hoje, nós temos que perdoar os pecados dos outros contra nós. Hoje, nós temos que perdoar as ofensas que nos fazem. Hoje, nós não podemos guardar mágoas nem ressentimentos. Hoje, porque hoje Deus nos limpou de todas essas coisas. Porque hoje a graça nos alcançou e a misericórdia evitou que a gente fosse castigado como merecíamos. Então o dia e a hora é agora. E é hoje também o dia em que o Espírito Santo ainda está atuando. O Espírito Santo ainda está sobre a terra, ainda está agindo pela igreja, no meio da igreja e através da igreja para a salvação dos homens. Veja o que diz a Bíblia em João capítulo 16, versículo número 8. Evangelho segundo João, capítulo número 16, verso 8, um versículo que todos certamente conhecem, em que afirma: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já veio. Jesus estava dizendo isso quando ele estava aqui e disse: eu vou, mas o Espírito Santo não vos deixará órfãos. E quando ele vier, ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do perigo desse juízo. Ele fará essa obra, e Ele está fazendo hoje. O Espírito Santo ainda fala hoje, ainda toca nos corações hoje, ainda produz conversão hoje, porque o pecado, ainda hoje,
pode ser derrotado na sua vida para sempre. Ainda hoje, o pecado pode ser aniquilado pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus. Para terminar, abra comigo em Hebreus capítulo 10, e vamos ler do versículo 12 até o versículo número 17. Hebreus capítulo 10, do verso número 12 até o versículo número 17. Hebreus 10, do 12 ao 17, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, para sempre. Promessa de Deus. Há hoje a oportunidade de ter os pecados esquecidos para sempre. O que é isso? Misericórdia, graça, gratuito, ter os pecados apagados, ser visto por Deus como justo, alcançar agora a misericórdia. E naquele dia, ela te acompanhará por toda a tua vida, até aquele dia. Mas o que nós precisamos para aquele dia é de misericórdia. Vamos orar? Senhor Jesus, tua palavra foi ministrada, e é momento de reflexão, é momento de ouvir o Espírito Santo falando, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e é momento de salvação, é momento de graça e de misericórdia, que está disponível hoje para quem desejar. Há alguém entre nós que quer entregar sua vida para Cristo? Levante a mão onde você está, para que eu faça uma oração junto com você. Há alguém, essa noite, que quer agora a misericórdia de Deus, que quer nesse momento experimentar essa misericórdia e passar a ser um misericordioso para o resto da vida? Há alguém essa noite? Não? Levante a mão para mim, para orar. Alguém? Glória a Deus. Senhor, eu quero também te pedir pelos demais que estão aqui essa noite. Pessoas que, como eu, te receberam como Senhor, como Salvador. Alcançados pela tua graça, alcançados pela tua misericórdia. Meu Deus, que nós nunca possamos esquecer da misericórdia que o Senhor teve de nós. Que nós nunca venhamos a nos achar merecedores de alguma coisa. Porque quando fizermos isto, nos acharemos melhor do que as outras pessoas e de repente não teremos mais misericórdias sobre aqueles que o Senhor deseja salvar. Pai, em nome de Jesus eu te peço que a tua palavra nos sirva de direção, de instrução, para que a nossa vida cristã seja melhor, com mais conteúdo, com mais entendimento, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Continua, Deus, falando ao nosso coração. Continua, Pai, ministrando a tua palavra, nos acordando, nos despertando, para entendermos que não somos merecedores de coisa alguma, Pai, mas tudo é pela graça, tudo é por causa da misericórdia. O Senhor nos poupou e o Senhor nos poupará naquele dia, também por misericórdia. Abençoa meus irmãos, abençoa aqueles que vão ouvir a palavra pela internet. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra reine sobre nós. É o que eu te peço, ó Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus.